Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre um aspecto muito importante na vida do cristão, que é ensinar ao discípulo a medida do contentamento. Quando a pessoa toma a decisão pelo Senhor, o primeiro assunto que lhe vem à mente tem que ser, e normalmente é, a sua vida passada, sua vida de pecados. Ela está tomando uma decisão de se entregar a Jesus para viver uma vida nova. Ela não vai viver presa no passado, à política, ao dinheiro, ao sexo, aos prazeres, comida e bebida. Ela tem que sepultar essa vida velha e viver uma vida nova no Senhor em obediência. Mas aí, se ela não é discipulada, ela entra para a igreja e acha que toda igreja é igual. Ela entra numa igreja massificada que prega a bênção e a prosperidade e ela fica perdida. E ela fica achando que a vida cristã é para viver assim, aqui na terra. Viver na prosperidade, no bem bom, no conforto, porque afinal de contas Jesus já pagou o preço para isso. Em muitas igrejas essa é a pregação, o bem-estar aqui na terra. Isso é totalmente oposto ao Evangelho. Isso é totalmente oposto ao Evangelho. O Senhor nos ensina que o nosso tesouro está no céu e nós vivemos à luz da eternidade. Matamos o nosso eu dia a dia, nós estamos sufocando o nosso eu dia a dia, tudo que a carne deseja, estamos negando a carne, procurando viver no Espírito. Fazemos voto de entrega total ao Senhor, então não somos donos mais de nada. O cristão tem que entender isso, se é que ele fez um voto de entrega total, então ele não é mais dono de nada, não tem que aumentar o seu patrimônio, investir dinheiro. O coração dele está na Nova Jerusalém, no reino dos céus, onde ele ajunta tesouro e não aqui na terra. Não tem que ficar sonhando com carrão, com melhoria de vida, carreira. Muitos ficam decepcionados aqui na terra porque são cristãos, porque eles não progridem na carreira como os do mundo. Os do mundo são mais prósperos e progridem mais, alcançam cargos de chefia e ganham mais, e o cristão fica para trás. Alguns estranham isso. Não é para estranhar. O chamado de Deus não é para ganhar dinheiro, para fazer carreira, para ser grande aqui na terra. É para você pregar o Evangelho. São experiências tremendas que a gente tem quando a gente é preterido na carreira. Com toda certeza a gente vai ver ao nosso lado alguém que Deus coloca como um tesouro para nós, alguém carente, para nós pregarmos o Evangelho, amarmos, orarmos e ajudarmos. Isso vale muito mais do que um cargo de chefia ou aumento salarial. Você ganhar uma alma no ambiente de trabalho, isso é o verdadeiro tesouro. A promoção do cristão no emprego, no trabalho, na carreira, é dar frutos espirituais. Isso tem que ser ensinado. O objetivo de Deus não é que o cristão cresça. Agora vai ser melhor, alguns ensinam e alguns pensam, porque Deus vai estar comigo, agora eu vou ser mais promovido, vou ganhar mais dinheiro, vou ser chefe na carreira. Não. Pode ser exatamente o contrário. O nosso tesouro está no céu. Nós aqui na terra vamos negar o nosso eu e vamos nos batizar para sepultar o nosso eu. Isso tem que ser ensinado. Bem, e quando nós lidamos com dinheiro, as tentações vão aparecer e nós temos orientações muito claras da Bíblia. Cuidado, meu irmão, para você não ser ensinado por pregadores de Salomão. As igrejas estão cheias de pregadores de Salomão, que estão pregando a riqueza ao invés do Evangelho. O Evangelho é de pobreza, é negar-se a si mesmo, é abrir mão do mamon. Você não vai mais servir as riquezas, vai servir a Deus. E não dá para conciliar.
Não dá para conciliar. Foi Jesus quem estabeleceu isto. E muitos estão querendo usar o evangelho como fonte de enriquecimento, de lucro, como diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6,5, principalmente obreiros e pastores que estão se enriquecendo com o evangelho, estão usando o evangelho para ganhar dinheiro. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, de fato, grande fonte de lucro, é um jogo de palavras, é a piedade com contentamento. Ou seja, o lucro verdadeiro não é ganhar dinheiro, é você ganhar almas, agradar a Deus e se contentar com o que Deus dá, o pão de cada dia. Eu estou lendo a Bíblia, 1 Timóteo 6, li o versículo 6, agora o 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu só faço uma observação aqui. Naquela época, roupas eram caras, eram todas feitas à mão e custavam caro. Onde reclinar a cabeça era mais simples, havia muito espaço vago. Naquela época não chovia, não fazia muito frio à noite, então a pessoa se agasalhava, achava um canto qualquer, não era problema. Mas a roupa era cara. Hoje a coisa se inverteu. Hoje, roupa é muito barata, né? A não ser que a pessoa seja vaidosa e queira roupa de grife, mas fora isso, roupa é barato, tem liquidação e em bazar e até aos montes de gente doando roupa aí. Os flagelados aí de chuvas, por exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro, viram galpões e galpões de roupas lá doadas se estragando. Então, roupa não é o problema em nossos dias, mas a moradia, sim. A população aumentou muito no mundo, todos querem se concentrar nas cidades. Tem muito terreno de sobra no interior, mas tem propriedade, tem proprietário e tem gente que toma conta. Então, está difícil você ter um pedacinho de terra. As pessoas se encarapitam nas favelas, em cima, um puxadinho aqui, faz um segundo, terceiro andar, um quartinho aqui, dá um puxadinho lá, bota uma telha de zinco, hoje é amianto, ali, dá um puxadinho, faz uma parede de tijolos ali, seca e pronto. Você já tem um lugar ali, as pessoas vão se apertando assim nas comunidades mais pobres, buscando um lugar onde dormir. Então, você tendo um lugar onde ficar, onde dormir e tendo o que comer, esteja contente. Essa é a orientação da Bíblia, 1 Timóteo 6, 8. Já a exortação é, se você ficar de olho grande no dinheiro, quiser ficar rico, certamente, com toda certeza, vai cair em ciladas de Satanás, versículo 9, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, inclusive da perda de salvação dos crentes. Muitos crentes não serão salvos, mas eles não são crentes? Sim, porque eles acreditam, mas não são servos porque não obedecem. Eles amaram mais ao mundo, igual o Demas, que acompanhava o apóstolo Paulo, amou mais o mundo do que a Deus e se afastou do Senhor. Muitos crentes não terão a salvação porque são crentes, acreditam, mas eles não obedecem. O coração deles está no dinheiro. O apego ao dinheiro é raiz de todos os males. Vamos guardar isso, que é muito importante. Aí, eu trago aqui em Eclesiastes a exortação do Salomão. No capítulo 8, versículo 9, ele diz, olha, tudo isso eu vi quando eu me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ou seja, você tem que saber, o discípulo tem que aprender que nós estamos no mundo. Você tem que ensinar para ele isso. Você, agora que está no Evangelho, não é que Deus vai superproteger você, vai ser
um bebê de berço real, você agora vai ser paparicado por todos os anjos e vai ser tratado na mão e você agora vai prosperar. Não, não, não. Tendo a medida do contentamento, tendo o mínimo necessário, esteja contente. O valor para o cristão é espiritual e não material. Isso precisa ser ensinado. Meu irmão, pelo fato de você estar no Senhor, você não vai ficar mais rico. Pode ser que você fique mais pobre. Mas tem que ser ensinado isto. Mas então a vida cristã vai ser vivida na pobreza? Vamos aprender. Mais adiante, o Salomão, no mesmo capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 15, ele diz: então, tendo em vista tudo isso, eu exaltei a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, ele entendeu que debaixo do sol, aqui na terra, materialmente, humanamente falando, coisa boa é você ter o que comer, o que beber e poder se alegrar. Tem muita gente que tem o que comer, o que beber, vive doente, com medo e trancada dentro de casa, pendurada no celular ou na televisão. São infelizes, entram em depressão com facilidade, porque isto não é evangelho. O evangelho é alegria. O reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Tem que ensinar o discípulo, desde novo, a alegria dele é estar na casa de Deus, a alegria dele é ser visitado pelo Senhor, aprender a adorar a Deus, entrar na presença de Deus. O discípulo tem que aprender isto, a parar tudo e adorar a Deus e a partir daí louvar o Senhor com a sua boca, elogiando, declarando seu amor, não pedindo nada, só engrandecendo o Senhor. Tem que aprender, isso é alegria. Mas Deus, como é maravilhoso, não vai deixar de nos abençoar. Ele coloca até uma bençãozinha no nosso bolso sem a gente ver. Quando a gente vai perceber, essa bênção aqui veio da onde? Foi o Senhor que nos presenteou quando nós estávamos nos alegrando nele, adorando e cultuando a Deus. O culto tem que ser alegria. Participar da comunhão com os irmãos é o gozo do cristão. Essa é a alegria, a casa do Senhor, onde os irmãos estão reunidos. Essa é a verdadeira alegria. O mais feliz dos homens não é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem alegria no Espírito Santo. Isto é o gozo do cristão, a presença de Deus, os cultos, louvores, comunhão verdadeira, amor dos irmãos. Isto é a verdadeira vida aqui na terra, vida em abundância. O diabo quer desviar o crente para os caminhos do mundo. Olha, você tem que se esforçar, cara, você tem que fazer uma faculdade. Você tem que ganhar dinheiro, rapaz, você tem que investir, você tem que pensar grande, você tem que defender o seu eu. Pois é, o diabo vai tentar isso, afastar o cristão da simplicidade do evangelho. Mas à medida do contentamento, o que Deus quer para nós é a simplicidade do evangelho acompanhada da alegria no Espírito. Essa é a verdadeira vida. Você olha para um cristão espiritual, está sorrindo, alegre, feliz, sem dinheiro no bolso, mas está feliz, ele se alegra no Senhor. O Senhor é o motivo da sua alegria, o culto a Deus, a comunhão com os irmãos, o momento de louvor, uma manhã na presença de Deus, em consagração. Isso é alegria para o cristão. E quanto às coisas materiais, é a medida do contentamento. Aprenda isso, meu irmão, para você e ensine ao novo convertido logo no início. Se você vê um irmão querendo se enriquecer, trabalhando demais, trabalhando, estudando e querendo crescer, comece a exortar. Exorte bastante, porque esse é o caminho da perdição.
Querer crescer, ganhar dinheiro, prosperar, esse é o caminho da perdição, o que o apóstolo Paulo diz para o seu filho Timóteo e ficou registrado para nós. Aprenda essa lição para você ser feliz, medida do contentamento, e ensine para os irmãos mais novos também.